Oi, gente! Vamos então a mais uma aulinha de biologia. Aula de hoje, ciclos ovarianos, certo? Bom, ciclos menstruais, ciclos ovarianos, então. Estes ciclos são um conjunto de mudanças periódicas mensais, por exemplo, que ocorrem nas gônadas femininas, nos ovários e no útero, então, da mulher, na qual o corpo da mulher é preparado a cada mês para a liberação de um gameta, o óvulo ou o ovócito 2, e com isso uma possível fecundação. Então, a cada mês, o sistema reprodutor feminino da mulher se prepara para receber um embrião, para receber um bebê. Quando não há fecundação, nós temos então a menstruação, certo? Então, vamos lá. Estes ciclos ovarianos, então, compreendem ciclos hormonais de hormônios do sistema nervoso central, ciclos, então, do nosso ovário propriamente dito e do nosso útero, a questão da menstruação, tá? Então, atentem aqui a imagem. A mulher, então, a cada mês, ela vai ter o desenvolvimento, então, de um gameta, um óvulo ou o ovócito 2, por um processo chamado de ovulogênese. Esse processo é influenciado por glândulas. Então, uma glândula chamada aqui de hipófise no sistema nervoso central, certo? E essa questão hormonal, então, vai influenciar estes ciclos ovarianos. Então, vamos lá. A começar, ciclos dos hormônios do sistema nervoso central, então, de uma glândula chamada glândula hipófise. Esta glândula, ela vai, então, produzir, é uma glândula endócrina que produz dois hormônios. O primeiro hormônio folículo estimulante, também chamado FSH. E o hormônio luteinizante, chamado LH, tá? Que vão atuar, então, sobre os ovários, certo? Bom, essa glândula, então, a glândula hipófise, lança na corrente sanguínea estes hormônios em períodos diferentes que vão estimular várias coisas aqui dessa ovulogênese neste sistema reprodutor feminino. Por exemplo, o hormônio folículo estimulante, o próprio nome diz, estimula o folículo. Quem é o folículo, então? Olhem só, aqui é a imagem. Nós temos aqui, novamente, o sistema reprodutor feminino. Nas gônadas, nos ovários, há folículos ovarianos, ou melhor, folículos de Graaff, como os autores chamam. São conjuntos de células que vão ser encarregadas de atuar no amadurecimento, na maturação de cada ovócito. Então, esses folículos já são formados lá na vida intrauterina da bebezinha menina. A ovulogênese já começa aqui. Então, esse ovócito já vai ser formado na vida intrauterina, no processo de ovulogênese, e formar o ovócito 1. Esse ovócito 1, dentro desse folículo, ficará esperando até quando a menina entrar na puberdade. Quando a menina entrar na puberdade, continua todo esse processo aqui de maturação do folículo, que na verdade nada mais é do que a continuação da ovulogênese, da meiose, certo? Então, quando a professora se refere ao folículo ovariano, são essas estruturas aqui, celulares foliculares, que contém, então, uma ovogônia, que vai dar origem ao ovócito. Esse ovócito vai se amadurecer até se tornar o ovócito 2 maduro, que vai ser, então, liberado no momento da ovulação, certo? Então, beleza, vamos lá. Então, esse hormônio FSH, ele estimula a continuação, então, da maturação desse ovócito 1, da meiose, lá da ovulogênese. Nós temos também o hormônio dito luteinizante, ou
LH, que vai induzir, por exemplo, a ovulação, induzir a liberação do ovócito 2 para dentro das tubas uterinas, tá? Temos outra estrutura aqui também chamada corpo lúteo, que a professora já vai explicar, tá? Bom, estes hormônios da glândula hipófise, por sua vez, vão estimular os ovários. Os ovários, então, vão ser estimulados e vão produzir os hormônios sexuais femininos, sendo eles o estrógeno e a progesterona. Estrógeno, então, vai estimular o crescimento do endométrio. Endométrio é a camada de dentro do útero, certo? O endométrio, então, vai se desenvolver, vai se espessar, como os autores chamam, para receber a estrutura do embrião, caso ocorra uma fecundação, tá? E também o estrógeno é responsável pela produção e desenvolvimento das características secundárias femininas. Timbre da voz, desenvolvimento da mama, desenvolvimento da silhueta da mulher, presença de pelos em mais ou menos locais e assim vai, tá? E nós temos também aqui a progesterona. Progesterona, por exemplo, ela vai manter o espessamento do endométrio, caso haja uma gestação. Ela vai dar, então, sustentação a essa gestação, a essa gravidez nos primeiros meses e por aí vai, certo? Bom, os ovários, então, por sua vez, vão influenciar, certo? O útero. Então, no ciclo menstrual. Então, a cada ciclo, o endométrio aumenta de tamanho, se prepara, fica repleto de vasos sanguíneos para receber, abrigar o embrião nos seus primeiros estágios do desenvolvimento embrionário, tá? Se não ocorrer fecundação, haverá o desprendimento de parte desse endométrio, que é então a nossa menstruação, certo? Então, vamos lá. Para explicar esse conteúdo, a professora vai mostrar assim, ó, uma imagem que temos, então, um gráfico com os níveis hormonais do FSH e o LH, os hormônios da hipófise, outro gráfico com os hormônios, então, ovarianos, as alterações que acontecem no folículo ovariano para a liberação do ovócito 2, e as alterações que acontecem, então, no útero. Bom, a começar, então, esse ciclo ovariano, ele é dito um ciclo de 28 dias. Então, foi feita uma pesquisa entre as mulheres e se chegou a uma média de dias de 1 a 28 dias. Lembrando que cada mulher tem o seu ciclo. Tem mulheres que têm um ciclo mais curto e tem outras mulheres que têm um ciclo mais longo, certo? Essa daqui é uma média. E esse ciclo, então, ele começa no dia 1 com a menstruação. Então, a menstruação marca o início do ciclo, certo? Quando haverá a menstruação novamente, será o início de um outro ciclo e assim sucessivamente, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, o corpo sofre influência do hormônio folículo estimulante, FSH. Então, a hipófise vai liberar na corrente sanguínea este hormônio. Este hormônio vai, então, induzir os ovários à produção de estrógeno, certo? Bom, e no ovário, então, vai haver aí o estímulo, a maturação, ao desenvolvimento de um folículo ovariano, que contém, então, o ovócito 1. Essa maturação nada mais é do que a continuação da ovulogênese, tá? A meiose, então, do óvulo. Bom, esse folículo é um conjunto de células, então, que vão dar suporte a esse óvulo, certo? Bom, hormônios, então, estrógeno atuando neste organismo. Além dessa maturação do folículo, haverá também o espessamento, o espessamento desse endométrio, proliferação de glândulas e vasos sanguíneos. Para quê? Para
preparar o útero para receber o bebê, caso haja, então, uma fecundação, tá? Bom, nós temos então, neste meio tempo, esse estrógeno em alta. Níveis altos de estrógeno vão induzir a um pico de hormônio LH. Este pico de hormônio de LH vai induzir a liberação de um ovócito 2, que é então a ovulação. Essa ovulação acontece mais ou menos na metade do ciclo, lá pelo 14º dia. Lembrando que cada menina tem o seu ritmo e esta ovulação pode ser um pouco antes aqui ou um pouco depois. Este período, então, nós chamamos de período fértil, onde a menina pode ovular e o óvulo estar, então, em seu sistema reprodutor feminino, certo? Por isso que se diz que é preciso evitar o ato sexual uns dias antes e uns dias depois, tá? Para se garantir aqui que não haverá nenhum problema caso haja o ato sexual e o encontro aqui dos gametas, tá? Bom, a partir do momento que ocorre a fecundação, essas células do folículo ovariano é como se elas regredissem, como se formasse uma cicatriz. Isso se chamará corpo lúteo, certo? E este corpo lúteo manterá os níveis de progesterona em alta. E neste momento, então, nós temos duas situações. Ou o óvulo será fecundado ou não. Se o óvulo fecundado, teremos a gravidez. Se o óvulo não for fecundado, ele vai ser eliminado, certo? Então, vamos lá. Duas situações. Caso o óvulo seja fecundado, então, esse corpo lúteo que está secretando, então, progesterona, continua secretando essa progesterona e continua aqui, ó, espessando esse endométrio para a estrutura do embrião se implantar aqui, se fixar aqui, certo? Este corpo lúteo agora se chamará, então, corpo gravídico e manterá os níveis hormonais de progesterona que vão manter a gravidez. Teremos também a produção de outro hormônio que se chama HCG, gonadotrofina coriônica, que vai ser, por exemplo, detectada nos exames de gravidez, certo? Bom, e a outra situação é se não houver a fecundação. Se não houver a fecundação, esse corpo lúteo regride e forma o dito corpo albicans, certo? E neste caso, não tem por que manter o endométrio espesso, preparado para receber o bebê, e não tem por que manter os níveis hormonais em alta. Então, há uma queda dos níveis hormonais por conta da regressão desse corpo lúteo, certo? Essa queda nos níveis hormonais é o que nós chamamos popularmente da TPM, tensão pré-menstrual, porque o corpo se preparou para receber o bebê, mas não veio o bebê. Então, cai os níveis hormonais e nós temos a descamação, o desprendimento de todos esses vasos sanguíneos aqui, que é então a menstruação, iniciando então um novo ciclo menstrual. Então aqui temos a menstruação de novo, que pode durar de 1 a 5 dias, dependendo da mulher, e vai começar tudo de novo. Liberação do FSH, que vai estimular a liberação, a produção dos níveis de estrógeno, a produção aqui, ou seja, a maturação do folículo ovariano e assim por diante, certo? Então, nós podemos elencar aqui as fases. Primeira fase dita folicular, do 1º ao 14º dia, que é a menstruação e depois a maturação do folículo ovariano. Temos a fase ovulatória lá pelo 14º dia, liberação do ovócito 2 nas tubas uterinas.
E depois temos a fase secretora, 15º até o último dia desse ciclo menstrual. Desenvolvimento do corpo lúteo, preparação então do endométrio para receber o embrião bebê caso haja fecundação. Se não houver fecundação, volta para o primeiro dia e se inicia tudo novamente, certo? Então é isso. Espero que tenham gostado. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.